Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 22, versículos 33 ao 40. Mateus, capítulo 22, versículo 33 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, então os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom estar na tua presença. Que regozijo temos na alma, em nosso corpo e em nosso espírito, estar diante do nosso Supremo Criador, do nosso Salvador. Como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra, mensagem de salvação, de vida eterna, mensagem de proteção, de provisão, mensagem que nos edifica, nos faz crescer espiritualmente. Eu te apresento agora, Senhor, cada pessoa que está a acompanhar este sermão, acompanhar este culto racional, palavra do Senhor. Tu conheces cada um e cada uma. Tu sabes da necessidade ou das necessidades de cada pessoa. Atende, Senhor, o clamor, a oração. Atende, ó Deus, o pedido humilde de cada pessoa. Nos concede, ó Deus, proteção. Nos concede, ó Deus, sabedoria para bem discernirmos todas as coisas, quer seja na dimensão material, quer seja na dimensão espiritual. Nos concede, ó Deus, um coração de carne. E quando falamos de coração, estamos falando da mente, das emoções, da vontade. Que o teu Espírito Santo venha a presidir totalmente a nossa vida. É assim, nosso Deus, nosso Senhor, que nós oramos com fé
em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor de hoje, tem como título: Preserva a saúde do teu coração. Vou repetir então. O tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor, tem como título: Preserva a saúde do teu coração. O contexto desta passagem bíblica lida para o sermão é posterior a duas discussões teológicas de Jesus com dois grupos religiosos. Uma discussão com os fariseus sobre o tributo de César, ou a César, e a segunda discussão com os saduceus, referente à ressurreição, onde, diante das respostas de Jesus aos dois temas, ambos os grupos, tanto dos fariseus como dos saduceus, ficaram muito admirados com o que o Senhor respondeu. Entretanto, estas duas questões, tributo a César e ressurreição, elas foram feitas numa dimensão superficialmente religiosa. Como são as questões nos dias de hoje. Logo depois destas duas discussões, foi formado então um conselho de fariseus, ali de uma maneira informal, e puseram à prova a Jesus, onde um perito da lei interpelou, ou seja, perguntou a Jesus sobre qual era o maior mandamento da lei. No que Jesus respondeu: o primeiro mandamento, e o maior: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Estes foram os dois mandamentos que Jesus proferiu como um resumo base de toda a palavra de Deus. O coração do ser humano, como referencial bíblico, estamos falando aqui do coração de um ser humano, um referencial da Bíblia Sagrada, denota a sede de nossos pensamentos, denota a sede dos nossos sentimentos. O nosso coração denota a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, da nossa vontade, que, em suma, é a nossa mente e a nossa consciência. É daqui que parte, então, as nossas ações, os nossos comportamentos. Ou seja, aqui na mente é o lugar que diretamente afeta as nossas ações cotidianas. E com muita ênfase, o nosso modo de viver, caracterizando quem verdadeiramente somos. Então não é o lado exterior que mostra quem nós somos, muitas vezes. O que mostra quem nós somos está aqui dentro, no seu coração.
um coração que se corrompe, ou seja, se desvia para pensamentos e ideias contrárias à vontade do Senhor, essas ideias contrárias à vontade do Senhor, estes pensamentos contrários à vontade do Senhor, nos afasta do Espírito de Deus, nos arremessando então num campo minado de pecados e mais pecados, porque a Bíblia Sagrada diz que um abismo chama o outro, um pecado chama o outro, tornando então o ser humano insensível às coisas de Deus, tornando então o ser humano impiedoso, aquele que vive permanentemente entrelaçado, preso, vamos dizer assim, algemado às ações pecaminosas. E isso, de forma contínua, nos leva à morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É o afastamento definitivo da pessoa de Deus e, por conseguinte, da vida eterna. Ou será que nós temos a inteligência de achar que a nossa vida está circunscrita somente a este planeta Terra? Ou será que nós podemos achar que não há continuidade da nossa vida pós-morte física? Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, escreveu assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? O profeta faz aqui uma pergunta: quem pode compreender o coração de uma outra pessoa? Quem pode desvendar o coração de uma outra pessoa? No plano terreno, no plano humano, ninguém. Por isso que Jeremias diz: quem é capaz de compreender? Quem? O coração. Por isso que ele é enganoso. Muitas vezes vemos uma pessoa e temos uma impressão, mas o que está realmente a mostrar quem verdadeiramente ela é, está dentro de si, o coração. Nem sempre as manifestações externas mostram, ou as palavras que saem da boca mostram quem é aquela pessoa. Um coração pervertido pelas permanentes ações pecaminosas, dificilmente ele é compreendido por outras pessoas. Muitas vezes, e a maioria delas, o que há é um julgamento, a dizer que aquela pessoa é pecadora, que aquela pessoa vai para o inferno. Mas não se conhece com profundidade o porquê daquela situação, daquela condição. Por isso que Jeremias diz: quem é capaz de compreender o coração de uma pessoa? E quero dizer para você
que somente Jesus é capaz de compreender o que se passa em teu coração. Somente Jesus é capaz de compreender o que se passa no meu coração. Pois nenhum ser humano, nenhum, pode ter uma real compreensão do coração de uma outra pessoa. Mesmo aqueles experts, estudiosos das ciências humanas, podem compreender o coração de uma pessoa. Somente Jesus nos conhece plenamente. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso Criador. Foi Ele quem nos criou, nos deu vida, um fôlego de vida a partir dele. Então Ele sabe o nosso levantar, Ele sabe sobre o nosso deitar, Ele sabe sobre o que pensamos e o que não pensamos. Ele sabe de todas as coisas. Jesus te conhece. Jesus sabe de suas limitações. Jesus sabe de suas fortalezas, mas também fraquezas. E por isso, eu a ti conclamo, entrega a tua vida a Jesus. Porque é o único que pode resolver a sua situação em que você se encontra neste momento. E se você precisa de Jesus de verdade, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Promova esta chance de viver uma vida de paz com Deus a você mesmo. Porque Ele é o único que conhece o teu coração de verdade, em toda a sua plenitude. Por isso, o nosso sermão de hoje, a mensagem de hoje tem como tema: preserva a saúde do teu coração. Não só no sentido físico, mas muito mais e de forma superior a tua saúde, a saúde espiritual do teu coração. Jeremias, capítulo 17, logo na sequência da indagação que ele fez, quem é capaz de compreendê-lo? No versículo 10, ele diz: eu sou, sobre o Senhor, ele diz, o próprio Senhor falando, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aqui Jeremias declara este livre arbítrio, esta verdadeira liberdade do ser humano de pensar e de agir. Porém, sabendo que cada ação, cada comportamento da sua vida tem uma consequência. E o Senhor aqui, o Senhor Jesus diz: sou eu quem sonda o coração e examina a mente de cada pessoa. Por isso que só Ele pode te compreender. Talvez você esteja desanimado,
desanimada, ou com uma tristeza no coração por não ser compreendido por ninguém. Mas há um no céu, na terra e em todo lugar do universo, poderoso, ou seja, onisciente, sabe de todas as coisas, que te compreende muito bem. Ele sabe porque qual é a razão de você viver essa situação de hoje. E só Ele pode te resgatar, restaurar, transformar a tua vida. Saiba disso. O teu coração é a fonte da tua vida para o presente e para o futuro. Presta atenção nisso. O teu coração é a fonte da tua vida para o presente e para o futuro. E se este coração, este seu coração, foi iluminado, devoto, dirigido, presidido pelo Espírito Santo de Deus e voltado para a santificação, e o que é a santificação? Separação do pecado e consagração a Deus. Então eu estou num processo de santificação, porque cada vez mais eu me separo do pecado. Cada vez mais eu me consagro a Deus. Do contrário, se cada vez mais eu me aproximo do pecado, eu também me afasto de Deus. E isto vai culminar, como já mencionei, com a morte espiritual, o afastamento definitivo de Deus. E nesse sentido, nós temos que demonstrar esta nossa separação do pecado e consagração a Deus no nosso modo de viver. Não de forma artificial ou fingida, mas de sinceridade no coração. A tua vida espiritual, se assim você, no dia de hoje, decidir entregar a sua vida a Jesus, saiba de uma coisa: será conduzida para a vida eterna. Uma vida sem fim. Após esta dimensão que nós vivemos hoje na Terra. E isto significa, então, que a tua mente, os teus pensamentos, a tua vontade, as tuas emoções, é que influenciam as tuas ações e comportamentos. Saiba disso. E se elas estiverem sendo presididas, dirigidas com liberdade pelo Espírito Santo, tenha absoluta certeza que você será conduzido para a vida eterna. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados, felizes, os puros de coração. Um coração íntegro, um coração voltado para Deus. E estes verão a Deus. No Salmo 37, no versículo 4, diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos de seu coração. Deleite-se no Senhor. E o Senhor, o nosso Deus, atenderá aos desejos do seu coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, tem uma exortação
que vai ao encontro do tema de hoje, do nosso culto racional. Preserva a saúde do teu coração. E Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, presta atenção, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Presta atenção nesta analogia, por que a Bíblia usa o termo coração? Coração, nosso coração físico, é o principal órgão do corpo, porque é ele que transmite vida para todos os outros órgãos, através do sangue que é, vamos dizer assim, transferido, bombeado para até o mais extremo ponto do nosso corpo, os pés, as mãos, todos os órgãos dependem do coração. Por isso que a palavra diz, acima de tudo, guarde seu coração. Então, se você tiver uma vida de cuidado com o seu coração, estou falando aqui do coração material, você terá longevidade. Longevidade na sua vida, você terá saúde. Para isso é preciso realizar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, e por aí vai, nos diversos, então, conselhos que os experts no assunto nos concedem. Da mesma forma, o coração espiritual, se ele for guardado, isto é, não deixar entrar nele qualquer contaminação que seja contrária à vontade de Deus, ao desejo de Deus, a sua vida espiritual depende disso. O seu coração espiritual tem que, vamos dizer, transferir para todo o seu corpo as coisas de Deus. A alegria de ser filho, filha de Deus. Os movimentos, os comportamentos, os pensamentos, a palavra que sai da sua boca, os sentimentos, as emoções, sempre todas voltadas para Deus. Por isso que Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E esta vida aqui, que ele está a falar, é a vida eterna. Jesus termina este ensinamento ao conselho de fariseus e aos demais ouvintes, dizendo que destes dois mandamentos que nós mencionamos, amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o seu ser, e amar o próximo como a si mesmo, é a base fundamental, de onde são derivadas todos os demais ensinos divinos em sua palavra, bem como pelas pregações dos verdadeiros profetas de Deus. Para encerrar, eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora nesse momento. A palavra de salvação e vida eterna, ela foi pregada.
E de forma absoluta, os que creem nisto que tudo aqui falei, serão recebidos na glória de Deus, para viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembre-se que a ordenança divina é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este amor, ele é ratificado, ou seja, confirmado, quando você ama o próximo como a si mesmo. E isso só é possível. Só é possível se e somente se você permitir que Deus faça morada em seu coração. Como diz o nosso tema, o culto racional de hoje, preserva a saúde do teu coração. Nas duas dimensões, tanto material como espiritual, mas sobretudo a espiritual. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, diz: darei a vocês, ou seja, a todos nós, um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Coração novo vem através da ação do Espírito Santo sobre nós. Tirarei de vocês o coração de pedra. O coração de pedra é o coração que tem pensamentos, que geram ações contrárias à vontade de Deus, que entristece o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. O coração de pedra é aquele que é insensível a Deus, insensível ao chamado do Senhor, para verdadeiramente ser filho de Deus. Então ele diz: tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Um coração com saúde, verdadeiramente espiritual, que será a fonte de vida eterna para você. Se o seu coração estiver preenchido, alguém lá fazendo morada, o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, que perdoou os nossos pecados, que nos concedeu vida eterna, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou depois de sua morte, nos dando então a oportunidade de um dia termos também o prazer, a satisfação, a alegria da ressurreição, para viver num corpo glorioso com Ele e para Ele. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu, tenho certeza, o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, não temos
palavras para dizer a Ti o quanto somos gratos pelo que o Senhor nos ensina a cada culto racional. Recebemos, Senhor, com alegria esta mensagem, sabendo que, ao preservarmos a saúde do nosso coração, estaremos cada vez mais perto de Ti. Estaremos, ó Senhor, com vida plena. Ainda que venhamos a viver circunstâncias difíceis, mas a alegria de ser filho de Deus, filha de Deus, salvos pelo Teu Espírito, nos coloca a esperança de que está bem próximo, ó Deus, de estarmos contigo, vivendo no céu e vivendo com abundância. Obrigado, nosso Deus, por estarmos agora alimentados com o verdadeiro alimento que nos fortalece, que nos dá a musculatura espiritual para enfrentarmos tudo diante de nós, para não termos medos, para não termos, ó Senhor, desânimo, para superarmos as angústias, as aflições, porque contigo sabemos, nada pode nos destruir. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação neste culto racional. Palavra do Senhor.